Problemas todos nós temos. Nós temos tantos problemas que fazer o quê? Enquanto nós não nos transformarmos em espíritos avançados, nós teremos problemas. Enquanto não chegarmos lá, temos que reencarnar, e ao reencarnar trazemos os nossos defeitos, vícios, imperfeições, vindo de outras eras, porque nós viemos já de muitas eras, e temos que lutar para corrigir isso. Aqui é difícil porque a vida é difícil, e o nosso corpo carnal pesado para nós, e nós somos todos cheios de emoções, e quando, às vezes, até numa resposta, como eu fiz agora há pouco com o Bentes, dei uma resposta para ele, e ele ficou triste. Ainda bem que ele me chamou e disse: ó, você me entristeceu. Eu digo: como? Tal coisa? Aí fiquei com vergonha. Veja só, até na maneira de dar uma resposta a gente às vezes machuca os outros, né? Porque nós temos em nós todo o sistema endócrino jogando hormônios e nós reagimos, e aquelas reações podem desagradar um, pode agradar o outro, né? E pode até alterar a nossa saúde, registrar em nós produção de bioquímicos no nosso interior e vir alterar no futuro a nossa saúde, certo? Então nós estamos aqui para isso, e para reforçar, melhorar a nossa vida, precisamos estudar o Evangelho, buscar a Deus com muita fé. E agora a doutrina espírita veio à Terra, foi enviada à Terra pelo próprio Jesus e codificada por Allan Kardec para isso, para orientar a humanidade, para colocar a humanidade no roteiro certo, para os espíritos da Terra se tornarem adultos e saber: este é o caminho certo. Não fique iludidos com fantasias, com gestos, com cerimoniais, porque isso os homens foram criando com o passar do tempo, indo buscar a Deus de uma maneira achando que era daquele jeito. Outros colocaram costumes de povos no meio dos atos religiosos. Enfim, há cerimoniais para todos os gostos, em todas as religiões e em todas as épocas. E se nós formos analisar, quem estaria certo? Tantas religiões, quem estaria certo? Uma maneira totalmente diferente da outra de buscar a Deus, certo? Aí vem o Espiritismo e tenta uniformizar, dizer: é desse jeito. Só agora, com a doutrina espírita, é que nós podemos compreender bem o que ensinou Jesus e em compreender a razão da vida. A dificuldade que nós encontramos é retirar de dentro de nós os registros antigos, os costumes antigos que estão lá sedimentados na nossa alma. Aí nós aprendemos certas coisas, que tinha de ajoelhar para certos momentos, fazer isso e aquilo, com todo carinho, com toda boa vontade, achamos que aquilo estava certo. Aí chegamos na doutrina espírita, aprendemos: isso não é necessário, não precisa disso. Deus não faz questão desses gestos de nada, e sim do que você sente, para você se purificar. Mas o sujeito: não precisa de nada disso. Não, só mesmo amar, e para desenvolver o amor, praticar a caridade, só. Disse Jesus: o homem vai adorar a Deus em espírito e em verdade, quer dizer, só com o coração. Mas para tirar de nós aqueles hábitos antigos, aquelas crenças antigas, é muito difícil, muito difícil. E na doutrina espírita nós observamos muitas pessoas que vêm para a casa espírita trazendo esses costumes antigos e querem implantar aqui como se fosse lá a religião dele. Não, não, não. O espiritismo tem que ser espiritismo, do jeito que os espíritos superiores ensinaram e ensinam, do jeito que o espírito da verdade ensina. Porque de que adianta se nós começarmos a implantar aqui os gostos de cada pessoa que vier aqui? Vai ficar uma celeuma, né? Vai ficar difícil. E há casas que vivem assim, uma verdadeira celeuma. Você entra na porta,
tem uma bola lá que não é de cristal, mas tem outro significado. Chega lá na mesa, tem um monte de rosa que tem outro significado. E é tanta coisa que ninguém sabe o que quer dizer aquilo, mas eles gostam. Por quê? Não fazem questão da pureza doutrinária. A pureza doutrinária leva o homem a se tornar independente, livre de penduricalhos. É só ele e Deus, buscando a Deus, tá? Então vamos estudar a doutrina espírita com o ensino deixado por Jesus através do seu evangelho também. Aqui aparecem pessoas com problemas de relacionamentos na família, aparecem com problemas de realizações nas finanças, às vezes por desajustes, problemas, pessoas que têm enfermidades no corpo físico, da saúde emocional, descontrolado emocionalmente, mediunidade não trabalhada, é um caso sério, a pessoa passa mal, não dorme direito, fica nervosa, é taxada de bipolar, tá? Vícios também que não consegue vencer, desemprego constante, e a pessoa tenta e não consegue, obsessão, ou seja, tem ideias que ela não quer ter, tá? Fica nervosa sem querer ficar, arruma desacerto no lar ou no trabalho, mesmo não querendo, porque os espíritos induzem a erro. Entra em depressão, muitas pessoas chegam em depressão dizendo que quer dar fim à sua própria vida, a vida fica sem graça. E tem que ter beleza a vida, tem que ter gosto pela vida, afinal nós estamos numa caminhada, numa jornada, e vai demorar. A minha mesmo, a cigana, diz que vai até 105 anos. Vocês ficaram com um pouco de inveja, mas eu deixo, certo? A de outros 70, 80, depende. E se a caminhada é longa, é melhor caminhar com alegria, sorrindo, entendendo a razão. O Espiritismo tem esse papel, mostrar à pessoa o que ela deve fazer, por que ela está aqui, para ela suportar esta caminhada, certo? Também, um dos últimos problemas que eu anotei é a baixa estima. As pessoas têm uma baixa estima de si mesma. Os que têm alta estima, transformam a autoestima em orgulho. Aí também não sabe lidar com isso. E o Espiritismo dá sempre esse roteiro, tá? Vamos elevar o pensamento a Jesus e vamos orar. Senhor Jesus, estamos novamente reunidos em seu nome e te pedimos socorro, ajude-nos, permita que esta caravana, dirigida pela irmã Rita de Cássia, esteja sempre conosco, ajudando todos que vêm aqui te buscar com muita fé. Ajude, Senhor, que possamos abrir os nossos corações com o desejo do bem, com a vontade de aprender, com a vontade de olhar para dentro de nós e ir corrigindo os erros vagarosamente, porque de uma vez não conseguimos, mas nós vamos chegar lá com a sua ajuda. Vós sois a luz da vida, ajude-nos, clareie o nosso caminho, nos enche de ânimo e de boa vontade. Assim seja. Eu estive observando que logo no começo do Evangelho, Jesus diz assim: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido e eu não teria caído nas mãos dos judeus, mas meu reino não é aqui. Mais à frente ele diz assim: somos irmãos, filhos de Deus. Ora, então Jesus pertence a um reino e é meu irmão. Então eu também pertenço ao reino de Jesus, filho do mesmo Pai. Então a conclusão é fácil: o meu reino também não é aqui, nem o meu, nem o seu, nem de ninguém. E agora, com a lei da reencarnação estudada por nós ficamos sabendo que o nosso reino realmente não é sobre a terra. E não é para ninguém, nem mesmo para os animais. Ninguém tem reino sobre a terra. Ninguém. O nosso reino é sempre no mundo espiritual. Onde é esse reino? No mundo espiritual.
O mundo espiritual, nós temos um reino maior que nós chamamos céu, ou seja, o estado de felicidade que nós construímos de acordo com a evolução que nós conseguimos realizar até aquele momento. Se for uma realização de amor, aí sem peias, sem nada nos prendendo, aí será realmente um céu. Como ainda não chegamos nesse céu, estamos construindo esse céu, então temos que enfrentar a batalha do dia a dia aqui na terra, tá? Meu reino não é deste mundo, certo? Se meu reino fosse deste mundo, eu teria lutado com ele, não teria deixado eles me prenderem, mas o meu reino não é aqui. Aí mais à frente ele diz: o reino de Deus não pode ser visto com visível aparência, porque ele está dentro em vós. Então, nós viemos aqui para viver na terra, para construir o reino de Deus em nós, ou seja, o reino do céu, que é a mesma coisa que reino de Deus, em nós, construir dentro de nós. Mas por que tem que ser aqui? Ora, tem que ser aqui porque nós estamos numa escola pesada, bem pesada. Diz os espíritos que nós somos comparados ao mergulhador que veste aquele escafandro para mergulhar, pesado aqui na cabeça, aquela roupa grande, né? E ele mergulha, então ele tem aquele espaço. Eu lembro do homem quando chegou na lua pela televisão, né? Anda com aquela roupona e ele anda com dificuldade assim, né? Assim somos nós. O nosso espírito está assim, preso nesse corpo pesado. E isso é importante? É, porque nos limita, nos obriga a trabalhar para alimentar o corpo, nos obriga a obedecer ordens para permanecer no emprego, nos obriga a buscar, a nos calar, e isso é construção da tolerância. Ou seja, sem nós pensarmos, nós estamos construindo virtude em nós, vivendo aqui na terra. A virtude vai nascendo, vai nascendo. Agora vem o Evangelho segundo o Espiritismo e diz: não deixe a virtude nascer em você pela força da vida, faça ela nascer pela tua mente, pelo seu desejo. Diga: eu quero ter virtude, eu vou procurar ser um homem bondoso. É melhor do que você esperar a dor, que o mecanismo da reencarnação vai atingir os que não têm boa vontade, são atingidos pela dor. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, um senhor conversou comigo ontem e disse: eu não vou à casa espírita porque eu não tenho tempo. Eu digo: eu acho curioso o senhor. Vamos imaginar o seguinte: o senhor é funcionário de uma grande empresa, e a empresa diz: Alfredo, você vai viajar para Manaus, vai passar 30 dias lá e vai desempenhar essa missão lá em Manaus. Vai contactar lá com 20 empresas, vai fazer isso, e depois volta no final do mês. Está aqui tudo para você, diária, tudo. Vamos, viaja. E ele viaja. Aí chega lá em Manaus, ele acha bonito as beldades andando pela praça e não vai atrás do compromisso dele. Aí o homem liga: ei, você está cumprindo a tarefa direito aí? Ele diz: eu não tenho tempo, estou olhando as beldades passar na praça. É a mesma coisa que nós aqui. Eu não tenho tempo. Mas como não tem tempo? Onde está indo o seu tempo? Eu tenho que trabalhar. Calma, você tem que trabalhar. Você precisa ganhar dinheiro, lógico. Mas você tem que cuidar do seu espírito. Tem que arrumar tempo. Ora, não ter tempo. A finalidade do espírito não é evoluir? Só esta. Só. E a finalidade de você ter reencarnado não é para isso? É. Então como é que você não tem tempo de cuidar do principal objetivo da tua vida? Qual é o principal objetivo da nossa vida? Desenvolver o amor em nós enquanto estamos aqui na carne. Porque do lado de lá nós desenvolvemos também o amor, mas lá é diferente. Lá nós somos leves, lá nós não sentimos fome, porque a gente se trata e logo deixa de sentir fome. Lá nós produzimos roupa com a mente, trocamos de roupa a bel prazer com a mente. Aqui nós já trocamos, né, Gisele? Aqui nós já trocamos a roupa do espírito com a mente. Imagina lá, se você quiser vestir uma roupa bonita, cheia de esgueio aqui, você imagina ela, viu? Pronto, já estou vestido.
Não, eu quero um terno que brilhe parecendo aquele linho inglês e com botões bem grandes. Você imagina, cara, que é isso? Pô, produz outra roupa, rapaz, não gostei do seu terno. Aí ele olha, tá meio exagerado, vou mudar. Ele troca 1000 vezes a roupa, só a mente dele. Então lá você não paga prestação da Riachuelo, tá? Não paga cartão de crédito, você não leva filho para batizar. Lá você não paga plano de saúde, você não paga plano funerário, que é o pior que tem. Fica só te lembrando, né? Tá entendendo? Você não compra comida. Olha lá, é uma moleza. Viver lá é uma moleza, aqui entre nós. Outra, lá é tão moleza que você, se você puder, você está lá no mundo espiritual e alguém vem conversar com você e diz assim: ei cara, terminei de chegar da China agora, fui lá ver o G20, o Temer estava lá representando o Brasil no G20. Você foi lá também em espírito ver o G20? E daí, por que não? Sim, tudo bem, não falei nada, só perguntei. E daí, você viu lá o quê? Ele, aproveitei, entrei numa biblioteca lá na China e vi um livro lindo sobre a cultura chinesa, dizendo coisas fantásticas. Eu até tinha um homem folheando, eu cheguei perto e vi ele folheando. Rapaz, que livro! Aí ele disse: e por que você não trouxe o livro? Ele: como assim? Posso trazer? Que espírito é você, hein? Não sabe trazer um livro lá da China para cá, para o mundo espiritual? Eu não sei. Tá bom, venha comigo. Aí os dois vai lá para a China. Esse quer dizer rápido, né? Chegaram lá na China. Aí, onde é que está o livro que você viu? Ali, naquela biblioteca ali. Mas agora é 1h da madrugada. Mas e daí? Nós estamos em espírito? Tem nada a ver. Vamos entrar. Entra lá. Onde é que está o livro? Ele, esse daqui, ó. Esse você quer? Tá. Enfia a mão, agarra no livro e pronto, vamos embora. Está aqui o livro. Como é? O livro está lá, o verdadeiro, e você tem outro na mão? Sim. Vamos embora, mundo espiritual. Pronto, estamos aqui na colônia. Vamos ler o livro, abre aí. Você diz: caramba, dizer que eu posso buscar qualquer livro na terra assim? Pode, a tua mente. E se não é uma moleza aqui entre nós? Se fosse isso aqui, hein? A livraria ia à falência, não era? Então não pode, aqui não. Aqui a gente tem que trabalhar, pagar, chegar ali, tudo custa dinheiro, para nos obrigar a aprender a viver em comunidade, para nos obrigar a ter disciplina, para nos obrigar a tudo que nós passamos. Então a vida aqui é uma lição fantástica para o nosso espírito, nada de reclamar dela. E está cheio de gente: meu Deus, essa vida é difícil. Que bom que é uma vida difícil. Se fosse fácil, você não aprenderia. Rapaz, você está numa escola. Eu não tenho tempo. O quê? Você tem tempo para fantástico, para ir para Salinas, ficar de bunda para cima, lá, gastar dinheiro tudo em besteira, comprar livro espírita, não tem tempo que alimenta a sua alma. Ir para casa espírita não tem tempo. Então, não você é um relapso do seu espírito. Você tem que ter tempo. Tempo para cuidar do espírito tem que ser em primeiro lugar. Na verdade, deveria preceder até o alimento do corpo. Por quê? Porque eu vim para alimentar meu espírito e não o corpo. O corpo tem que ir vivendo, eu vou deixando ele viver. Mas nós fazemos ao contrário, né? Chega na frente do espelho, ainda mais se for madame, fica ajeitando os brincos e tal. É tanto que custa esse, tanto que esse aqui eu já paguei no crédito card, mas esse daqui ainda não. Aquele interesse todo para se manter bonito. Você já comprou livro espírita? Não teve tempo ainda. Esse mês não vai dar, minha verba não vai dar. Quer dizer que para o espírito, quase nada. E para o corpo, quase tudo. Exatamente isso que o Espiritismo diz e que Jesus disse. Cuidado, você vai chegar do lado de cá e vai dizer: eu tinha tanto recurso na terra, não aproveitei para o meu progresso. Eu tinha tanto tempo. Tem gente que arruma tempo aí, tem gente que já está arrumando. Tem um casal na televisão que está economizando 85 mil reais, todo mês eles depositam uma parte, sabe para quê? Para ir para a Copa do Mundo da Rússia.
Não, Copa do Mundo não. A Rússia é Olimpíada, né? É Olimpíada. Para a próxima Copa do Mundo. Aí eu disse, veja só, eles já estão fazendo esse esforço danado para chegar lá, passar 15 dias, gastar todas as economias de 4, 5 anos e acha que fez um grande feito. Ora, quem luta tanto para fazer uma economia dessa, não deve gastar em viagens tolas. Não, tem que gastar por aqui, turismo por aqui mesmo, fazer uma viagem necessária, certo? E não assim, porque no meu entender, é falta de bom senso. Sofre tanto para economizar e gastar assim, vendo boneco na Disney World. Por favor, nós temos que ter bom senso na vida. E o bom senso quanto ao nosso espírito é preciso também. Investir na nossa alma, tá? Para que nós não tenhamos problema no futuro. Estando aqui, o sofrimento advém. Vem porque nós, quando viemos para cá, nós trouxemos de lá do mundo espiritual o programa registrado no nosso corpo espiritual. Para as pessoas novatas, eu lembro, o nosso espírito não tem forma. Não tem forma. Se você tirar o perispírito dele, ele ficar aqui na sua frente, você diz, mas o que é isso? É uma fumaça? Se pudesse ser visto como uma fumaça. É uma fumaça, uma nuvenzinha. Sim, não teria forma. Mas aí, como ele é um espírito que precisa agarrar, se comunicar, viver, a natureza, Deus, na sua inteligência inesgotável, deu para cada um de nós um corpo que reveste o espírito, e esse corpo também é de matéria, não é espírito, não, só que é uma matéria diferente dessa que nós estamos acostumados, se chama matéria de quinta essência. Então é uma matéria tão sutil para os nossos sentidos grosseiros que nós não vemos, não conseguimos ver, tá? Então esse corpo se chama perispírito. Ele contém cada célula que o nosso corpo carnal tem, ele tem a matriz. É ele que é a matriz. Então, se nele tiver uma impureza, a tendência é o quê? É passar a impureza dele para o corpo carnal para limpar. Assim, nós noutra época, noutra encarnação, agimos de maneira inadequada, cultivamos ódios, cultivamos sentimento de vingança, turra, ficamos com turra contra os outros, fazendo pirraça, porque tem gente que só vive na pirraça, fazendo cara feia toda hora, imaginando maldade para os outros. Cada vez que o nosso pensamento fica constrangido a isso, agora a ciência está terminando de pesquisar e está comprovando que a nossa mente, quando fica contraída nesse desejo do mal, ela produz um produto bioquímico no nosso corpo e ele altera nossas glândulas e se registra no nosso corpo. Aí mais tarde aparece uma doença no pé e a gente não sabe de onde veio. Aparece na cabeça, não sei de onde veio, mas por que deu isso nesse homem? Porque o organismo vai reagir com aqueles produtos que a nossa mente produz. Aí nós um dia vamos, claro, sair do corpo com o fenômeno da morte. Levamos em nós os registros das nossas atitudes, todos os registros. Passamos uns anos lá, programamos uma nova encarnação. Chegando aqui na Terra, como vi ontem na internet, uma menina de 2 anos e 8 meses da Tailândia, o nome da menina não dá nem para dizer, que a gente não tem esse hábito, é Jong, certo? É tudo Jong, tudo bem. Aí a menininha linda, coisa bonitinha, aquela criança, e a mãe com ela chorando, porque os médicos, claro, analisaram e viram, não tem saída, sua menina vai morrer. Ela tem um câncer sério no sangue e outro tipo de câncer nos ossos. O que eles acharam? Como não era só ela com essa enfermidade, outras crianças também, e as outras todas foram já falecendo. Quando faltava
se não me engano, uns 2 dias assim, para eles sentirem que a criança tinha expirado, eles congelaram a bichinha, congelaram, botaram na criogenia, supondo que daqui a muitos anos a ciência tenha conquistado meios de curar essa enfermidade e essa criança possa voltar a crescer. Puro engano. Por quê? Por que acontece isso? Vocês já ouviram falar em ampulheta, né? Claro, todo mundo. É só assistir um desenho do Pica-Pau que sempre aparece uma ampulheta lá. Ele vira a ampulheta para pegar lá o inimigo. E a areiazinha vai. Claro, isso era uma maneira de contar o tempo no tempo antigo, né? Ora, é igual uma ampulheta. O espírito está aqui. 30 anos, ó, eu tenho uma saúde de ferro. 40 anos, ó, eu tenho boa saúde. De repente, 48 anos, ai, estou com uma dor aqui no intestino, uma dor. Vai ao médico, o médico examina, pede os exames. Você tem um tumor no intestino. Eu? Sim, tumor está aqui. Mas doutor, calma, não é assim, vamos examinar melhor. Aí o médico examina, chega até a fazer biopsia. Para quem não sabe, o nome certo é biopsia, não é biópsia não. Nossa língua brasileira não registra essa palavra biópsia. Mas todo mundo fala biópsia, também podemos falar. Aí faz a biopsia, aí diz, é um câncer. Eu com câncer? Sim. Aí, por que o câncer? Significa que ele tem arquivado, depositado no seu corpo espiritual uma dose grande de energias malignas, desorientadas, que ele produziu com um comportamento nocivo à lei de Deus noutra encarnação. Aí aquele depósito de energia, aquele foco de energia começou a passar para o corpo carnal. Começou a passar e surgiu o primeiro tumor, né? Se aquele foco de energia for uma energia leve, relativamente leve, ele passa logo. Aí surge 1, 2 tumores, o médico analisa e diz, dá para fazer cirurgia e tirar, não é maligno. Aí tira e ele continua sobrevivendo. Se aquela energia for muito pesada, dependendo da intensidade dela, nem adianta. Tira um, de repente tem outro e não tem jeito. Lesiona tão seriamente o organismo carnal que o organismo não suporta e ele desencarna. Aí ele teve o câncer maligno. Quem produziu? Ele mesmo, com o comportamento dele nocivo noutra encarnação. Ora, em alguns casos, o comportamento dele foi tão desajustado que ele não produziu o comportamento desajustado que se acumulou no intestino. Às vezes o comportamento foi tão desajustado que formaram manchas em outras partes do corpo. Aí surge o primeiro foco, vamos imaginar, no intestino. Daí um tempinho, antes que a medicina consiga diminuir muito a dor dele, surge outro foco em outra parte do corpo e diz, teve metástase. Teve. Acontece que ele é que tem vários focos energéticos no corpo espiritual. E cada foco energético vai receber uma carga. E aí surge a metástase. Claro que a medicina não estuda corpo espiritual, ela trabalha com as pesquisas da matéria, certo? E nós então vamos colhendo. Dizer que então todo tipo de câncer é assim. Por que criança de 2 anos tem câncer? De 4, o hospital de Barretos lá está cheio disso. E eu estudei um caso e de 8 a 10 mil crianças por ano morrem no Brasil acometidas de câncer infantil. 8 a 10 mil significa de 8 a 10 mil espíritos rebeldes, encrenqueiros, brigavam muito com os outros, mente desajustada por falta de evangelho. A vantagem então de pensar no bem, de perdoar, tá? De saber viver. Tem gente que vive 100 anos e nunca tem câncer nenhum. A minha mãe mesmo viveu 101, teve nada. Chegou um ponto que ela ia ao médico com 98 e o médico examinava, a senhora está doente. De que, doutor? Velhice.
não tem cura. Ou seja, está velha, não tem cura. E não tem jeito mesmo. Quem é que cura a velhice? Aí chegou um ponto que o corpo não aguentou mais e parou, certo? Morreu de velhice. Por sorte, agora, não sei se ela conseguiu um apoio dos espíritos lá para segurar essas energias para soltar numa outra, não sei, né? Ninguém sabe. Mas casos semelhantes tem muitos por aí. Pessoas que soube viver, pelo menos com certos pensamentos, e não acumulou energias negativas. Câncer, são todos assim. Mas pode acontecer também cânceres provocados por a maneira de viver aqui, se expor muito ao sol, né? Pode ter, mas só que não é nunca aquele câncer maligno que vem, que explode, não é. Também mata, porque não tratou, morre, lógico. Começa a célula a se deteriorar e vai invadindo e o organismo falha. Por isso que temos que ir ao médico direitinho, fazer os exames, buscar socorro médico seguidamente, tá? Cuidar do nosso corpo carnal, que é nossa obrigação, tá? A felicidade não é deste mundo, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é a razão de uma pessoa estar sofrendo muito? Para resgatar erros. Se ela conhece a doutrina espírita, ela coloca o motivo de viver do outro lado. Aí ela suporta dores e mais dores, tá? E até não reclama tanto, porque sabe, eu dei causa. Se não fosse assim, tá? No Evangelho tem um item que diz assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí o cidadão me procurou e disse assim para mim aqui, disse assim: o senhor sabe o que é? Tem um caso a contar. Diga. É o seguinte: nós estávamos numa Kombi, éramos 9 pessoas numa Kombi, e de repente a Kombi virou várias vezes, todo mundo morreu, e eu escapei. Então ele queria dizer o seguinte: o senhor é uma pessoa especial, porque Deus lhe reservou, tirou a vida dos outros e não tirou a sua, por isso. Mas está aqui o Evangelho, o senhor coloque assim o Evangelho, ore a Jesus e abra, e leia a mensagem. Aí ele abriu: se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele disse: não, o senhor não entendeu, eu estava na Kombi, e a Kombi foi andando, passeando, de repente o motorista se descuidou, ela virou várias vezes, todo mundo morreu, só eu que não. Ele disse: tá bem, ore de novo. Aí ele: se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu não acredito nisso. Eu digo: não, meu irmão, é que aqui o Espírito está dizendo assim: quando nós falamos que quando ocorre um acidente, se fosse um homem de bem, teria morrido, porque a gente observa o seguinte: este sujeito estava no carro, isso era uma peste, brigava com os vizinhos, prejudicava os empregados, esse homem é um horror. Olha, essa peste não morre, sofreu um acidente, o carro dele virou muitas vezes, nem arranhão teve. Mas o outro rapaz ali, educado que só, bondoso que só, mal fez 20 anos, estava parado com o carro, veio um outro, bateu e ele morreu. Ora, por que isso? As pessoas boas aparentemente morrem mais cedo? Aí o Espírito disse: não, é que nós falamos isso e nós temos uma certa razão, porque quem vai para a prisão e tem uma pena muito longa, não pode sair da prisão cedo. Claro, ele tem uma pena longa, vamos imaginar 30 anos, tem que ficar 30 anos, mas quem vai para a prisão e tem uma pena de 2 anos, tem que sair mesmo logo com 2 anos. E normalmente a pessoa bondosa é porque ela está completando etapas, ela cumpriu outras tarefas, quando ela terminar aquela etapa, ela já está pronta para voltar para a liberdade, que é o mundo dos espíritos. Então, muitas vezes num acidente desse ocorre e a pessoa fica viva e ela erroneamente fica pensando que ela é especial, e às vezes ela é a endividada, ela tem que continuar aqui presa, por isso que ela não desencarnou, e as outras tinham programa para se libertar daquele jeito, através do acidente, porque a maneira de morrer também é importante para o espírito. A maneira de morrer, sim, o espírito faz programas
estabelecendo: eu vou desencarnar assim, como acidente, eu vou desencarnar através do fogo. Outros espíritos fazem programa: eu quero desencarnar com afogamento. Depende do karma que cada um traz. Quando nós estamos do lado de lá, nós não achamos absurdo nenhum fazer uma escolha dessa. Sabemos que vamos sofrer, mas queremos. Não, eu tenho que me libertar disso. Eu passo e aceita e pede. Mas chegando aqui, nossa visão fica direcionada para o mundo material, para os gozos materiais, e achamos que esse homem não merecia isso, meu Deus, querendo que Deus dê um presente a ele aqui na vida material. E o presente de Deus, que é a vida iluminada, é do lado de lá, para viver do lado de lá, tá? Ainda queremos lembrar sobre a história do mal rico e Lázaro. Nas escrituras está escrito que o mal rico viveu em púrpura e linho, vestia-se garbosamente, passava em sua porta e tinha um homem sofrendo, um mendigo, pedindo alguma coisa. Diz lá o Evangelho que o homem desejava até colher as migalhas que caía da mesa do rico, e nem assim o rico lhe as dava. E o homem então sofria. Este era Lázaro. E o mal rico, todo no luxo, não ligava pela dor do próximo. Dá para se concluir o quê? Que era um homem com o coração duro, porque não se importava nem com o mendigo, só gostava dos prazeres do mundo. Por isso ele vestia-se de púrpura e linho. Esse púrpura e linho está representando o luxo do mundo, que o homem normalmente busca. Era o caso desse mal rico. Eu disse o mal rico, não é todo rico, é o mal rico. Aí Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, simbolicamente o céu, né? E o rico mais tarde morreu e foi para o inferno. Lá sofrendo, sentindo muita sede, olhou para o alto e viu Lázaro no seio de Abraão e disse: Senhor Abraão, deixa Lázaro sair daí e vir pelo menos colocar um pouquinho de água em minha língua, nem que seja com a ponta dos dedos, porque eu estou em tormentos. E diz que Abraão respondeu: ele não pode sair daqui para ir, porque há um abismo entre nós. Quem está aí não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para aí. E você recebeu tudo o que queria na terra, e Lázaro não. Lázaro sofreu. Aí ele disse: Senhor, então deixe que Lázaro saia daí e vá para minha casa aparecer para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que eles também caiam na infelicidade que eu caí e venham para esse local de tormentos. Aí Abraão respondeu: não, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Muito bem. Ora, esse trecho foi escrito por Lucas. Lucas veio quase 30 anos depois, perguntando para as pessoas, certo? E esse trecho também não está correto. Quer dizer, o quê? Não está. Não existe esse abismo entre aqui e aí, como disse Abraão no Evangelho. Não existe. Cada espírito que vive uma vida aqui ligada ao luxo exagerado, ao desrespeito à dor do próximo, cultivando o egoísmo, ele desencarna, a mente dele vai estar pesada e ele vai ser atraído para as regiões de sofrimento, sim, que simbolicamente lá era o inferno, mas não passa de uma região com sofrimento temporário. Quando ele perder aquelas energias, ele sairá de lá e vai para o mundo espiritual, ser socorrido, ajudado. Há espíritos encarregados de entrar nessas zonas de sofrimento todos os dias, em caravanas, socorrendo os espíritos sofredores, buscando aqueles que já estão em condições de sair de lá. Então eles não ficam abandonados, eles são socorridos, tá? O mundo do sofrimento que as pessoas se põem, que nós teoricamente
chamamos de inferno e o Espiritismo chama de umbral, ele é assistido pelo amor de Jesus também. Todos recebem socorro. Então não existe esse abismo, como está escrito aí, certo? Como se a pessoa vivesse uma vez só e fosse condenado eternamente. Ora, esta parábola, do jeito que está ali, ela contraria uma outra parábola ensinada por Jesus, a parábola do filho pródigo. Porque Jesus disse que o filho deixou a casa do pai, foi embora, gastou a herança que o pai lhe deu, e quando voltou, o pai abriu os braços e o recebeu, dizendo que Deus acolhe todo aquele que se arrepende, todo aquele que volta para Ele, em qualquer época de sua vida. Ora, então, onde é que está a justiça divina se diz há um abismo, você não vai ser socorrido? Portanto, houve um equívoco, tá? E agora vem a doutrina espírita mostrando, não é assim, e mostrando que o importante é o quê? É a vida espiritual e não a material. Ainda no outro capítulo, aqui do 18 do Evangelho, diz: para você participar da festa de Deus, você tem que ter uma túnica especial. E a festa estava acontecendo, e o chefe da festa entrou e disse: moço, por que você está aqui sem a túnica? Ele nada respondeu: tire-o para fora, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ora, onde é a festa para nós também? No mundo dos espíritos, na vida espiritual, quando nós desenvolvemos o amor. Eu pensei esses argumentos de várias partes, tudo com um único objetivo: mostrar que o objetivo da nossa vida é lutar para a nossa melhoria espiritual, conforme ensina Jesus. Então não justifica quando a gente diz: eu não tenho tempo para ir à casa espírita, eu não tenho tempo para estudar a doutrina, eu não tenho tempo para nada, mas tenho tempo para viajar para Disney World, tenho tempo para passar um mês em Salinas, tenho tempo para isso e para aquilo. E para a alma, que é o motivo da nossa existência, eu não tenho tempo. Então, lamento, mas sou obrigado a lembrar. E nós temos que, no meu entender, levar mais a sério, tá?